Deus responde o seu povo. Portanto, creia. Não importa a circunstância difícil que você esteja vivendo, o desafio que você vai ter hoje no seu dia, o que eu e você, como cristãos, nós precisamos fazer é aprender a crer no sobrenatural. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso devocional de hoje vai ser sobre isso, baseado no Salmo 17. Que Deus abençoe vocês. Vamos ler então, Salmo 17. Vamos ler o versículo 6. Clamo a ti, ó Deus, porque tu me ouves. Simples assim, mas profundo. Ora, o que acontece hoje é que muitos crentes, eles deixaram de crer no sobrenatural. Talvez a explicação esteja no fato de que, por conta do advento de tantos falsos pastores, prometendo curas, portas abertas, enfim, tantas coisas e de maneira incorreta, a famosa teologia da prosperidade, em que a mensagem do arrependimento e o evangelho não é pregado, em que esses pastores mal intencionados querem apenas lucrar com a fé. E aí então, por conta desses falsos pastores que falam dessa falsa fé, muitas vezes nós somos tentados a achar que a cura para a falsa fé é fé nenhuma, é incredulidade. Isso não é verdade. O fato de que falsos pastores têm mentido sistematicamente, enganado sistematicamente, feito tantas promessas mirabolantes, não anulam as verdades bíblicas de que Deus prometeu cuidar do seu povo, suprir o seu povo naquilo que o seu povo precisa. Então a gente tem que continuar a crer. Ora, preste atenção, por exemplo, nas situações enfrentadas por Davi aqui ao longo dos Salmos. A gente tem meditado nos Salmos e muitas vezes esses Salmos têm como pano de fundo as circunstâncias que Davi havia enfrentado ao longo da sua vida. E muitas vezes aqui no livro de Salmos é relatado essas angústias de Davi e os problemas que Davi enfrentavam, eles eram assim, não tinha uma solução humana. Os problemas, os inimigos eram infinitamente maiores do que Davi. Várias e várias vezes nós vemos aqui um Davi dizendo, Senhor, não há esperança para mim, nos homens não há. Senhor, os meus inimigos são maiores do que eu. Senhor, eu estou perdido. Senhor, eu estou cercado. E mesmo assim, você vê um Davi crendo que Deus vai salvá-lo. Então assim, a gente não vê muitas vezes aqui na história de Davi, mar vermelho se abrindo, a gente não vê isso, curas miraculosas, mas ainda assim você vê na vida de Davi ele clamando por socorro, ele clamando para que Deus possa livrá-lo de maneira sobrenatural. Então, ora, nós precisamos aprender a ser assim, a crer no sobrenatural de Deus. O problema é que muitas vezes nós não cremos, nós não confiamos em Deus, nós achamos que o sobrenatural não está mais presente. Ora, o que a gente tem que entender? Uma boa parte das nossas orações, elas serão feitas para nos dar força para lavrar a terra. Força para que Deus nos dê saúde para arranjar um emprego. Mas, gente, em alguns momentos, nós precisaremos de fé, não apenas para que Deus nos dê saúde para lavrar a terra, para que Deus nos dê saúde para trabalhar. Em alguns momentos, a gente precisa que o maná caia do céu. Em alguns momentos, a gente precisa de um milagre sobrenatural, porque tudo é milagre. Você ir para o seu trabalho, ter saúde para trabalhar, você conseguir um emprego, tudo isso é Deus na sua vida. Mas em alguns momentos, nós vivemos circunstâncias que a gente precisa de um milagre. Por exemplo, um parente que você olha e fala, puxa, naturalmente falando, não tem como ele se converter. É um milagre. Talvez você fez um monte de coisa errada na sua vida, mas você se arrependeu e creu de verdade. E você precisa de recursos para cuidar de seus filhos, para criar a sua casa, para conduzir a sua casa. Ore a Deus. Você precisa de uma provisão sobrenatural. Ou pode ser uma enfermidade. Ora, o nosso dever é orar e que Deus faça o que Ele quiser. Mas nós temos que crer. Nós somos chamados a crer. Nós somos chamados a crer no sobrenatural. Talvez, por conta da teologia da prosperidade desses falsos pastores, nós tenhamos nos tornado incrédulos. Nós não podemos deixar que as mentiras contadas por eles sejam respondidas por nós com incredulidade. A falsa fé não é curada e resolvida com incredulidade. O que a gente precisa é confiar em Deus. Andar com Deus é confiar no sobrenatural.
constantemente. Andar com Deus é crer que nós podemos ir além de nossos limites. Isso é sobrenatural. Então, gente, não interessa a teologia da prosperidade. Não interessa o que eles têm mentido e prometido, eles são enviados do capeta. As promessas do Senhor são sobre nós, independentemente das mentiras que eles contam. O Senhor supre o seu povo. Ele disse, não andem ansiosos. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas. Então, Deus prometeu nos suprir. Deus prometeu que Ele vai nos guardar até aquele dia. Tudo aquilo que nós precisarmos para cumprir a vontade de Deus, Deus vai prover. Tudo aquilo que nós precisarmos para realizar a vontade dEle, Ele vai prover. Nós não vamos cair antes da hora. Nós não vamos morrer antes da hora. Portanto, eu e você precisamos orar. Orar com fé de que Deus intervém. Nada tendes porque não pedis. Muitas pessoas não experimentam o sobrenatural de Deus em suas vidas porque não oram, porque não creem, porque não clamam para que o impossível possa acontecer. É isso que nós devemos fazer. Vamos orar hoje então? Por isso, Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Eu quero orar pelaquela mãe aflita, por um pai angustiado. Ó Deus, opera o sobrenatural na vida do teu povo. Não importa quão difícil seja, não há impossível para Deus. O Senhor disse que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós poderemos dizer aos montes e eles vão se mover. Com isso, o Senhor quer nos ensinar que o impossível pode acontecer. Pai, não nos deixe responder à falsa fé dos falsos pastores com incredulidade. Enche o nosso coração de fé através da tua palavra a cada dia. E eu oro pelo sobrenatural na vida de cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo. Aquelas pessoas que acham que não têm mais condição de vencer a angústia, a tristeza profunda. Aqueles que acham, Pai, que não há mais solução para eles, que não há mais como eles se verem livres de seus pecados. Aqueles que estão enfermos. Ó Deus, eu oro, faz a tua vontade. Nós sabemos, o Senhor pode fazer o impossível. Nós clamamos a ti. Eu clamo a ti, Pai. Ouve a oração do teu povo, conduz-nos, ó Pai, num caminho de fé e de arrependimento. E Pai, guarde-nos em mais este dia, em mais essa semana que está começando, que a força do Senhor seja conosco, que o teu Espírito Santo nos acompanhe em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até amanhã.